Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai fazer aquela boa e velha comparação entre os bancões, considerando o primeiro trimestre de 2023. Me acompanha até o final que tem muita, mas muita informação que eu espero que te ajude na sua tomada de decisão. Vamos começar então? Só para repassar então, nós faremos o comparativo considerando Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Um oligopólio que já tem um tempo aí no nosso país. Como fontes, nós utilizaremos o site de RI, o site do Banco Central do Brasil, este artigo aqui, que é até um pouquinho antigo, mas ainda assim com muita informação bacana, de 2007, e o site próprio do AGF+. Antes de entrar essencialmente na comparação, eu queria trazer para vocês uma informação muito nova do dia 1º de junho de 2023. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo exatamente no mesmo dia. E o Banco Central acabou de falar que eles terão ali encontros semanais no YouTube, no próprio canal do Banco Central do Brasil, é só colocar lá no YouTube para buscar, em que eles falarão durante meia hora aproximadamente sobre alguns temas. E o primeiro vai ser o seguinte: inflação, Copom e taxa Selic. Eu acho isso aqui muito bacana porque você, enquanto investidor, precisa ter um domínio sobre alguns temas. Ainda que de maneira superficial, não tem problema. Mas a fonte, sem dúvida nenhuma, ela é muito respeitada. Então eles vão falar de política monetária, real digital, PIX, educação financeira, dinheiro em circulação, mercado de crédito e de câmbio, entre outros vários temas. Acho que vale a pena a gente colocar aqui a nossa tarefa semanal, meia horinha, né? Ainda mais se você colocar na velocidade de 2x, não dá nem 15 minutos, menos de 20 minutos você já mata todo esse conteúdo. Acho que vale a pena. Tranquilo? Bom, agora vamos começar a nossa comparação. Fica tranquilo, são muitos dados, muita informação, mas a gente vai abordar cada coluna individualmente, tá? Falaremos sobre o lucro líquido, o ROI, ou melhor dizendo, o ROI anualizado, a carteira de crédito, como ela está disposta em relação às suas porcentagens, pessoa física, pessoa jurídica. Falaremos sobre a margem financeira bruta. Aqui a gente vai abordar um pouquinho mais de conceito. O que afinal de contas, é a margem financeira? Da onde é que vem a importância desse dado? Um pouquinho de história sobre o índice de Basileia. Lá em 1988, no ano em que eu nasci, em que todo esse conteúdo, toda essa regulação, ela teve início. Índice de eficiência, que é uma das melhores métricas para a gente poder conversar em relação a bancos, e também o guidance. E aqui eu já vou começar com alguns detalhes. Banco do Brasil é o único bancão que te dá um guidance em relação ao lucro líquido, e eles esperam aí entre 33 a 37 bilhões. Se a gente fizer uma conta aqui, 8,5 bilhões em relação ao anual de 33 a 37, ele já está dentro da meta. É só você multiplicar por 4 e você vai chegar em 34 bilhões. O Santander, infelizmente, ele parou de dar guidance no dia 29 de julho de 2020. Isso foi informado, está até lá no site do RI. Bradesco e Itaú, eles fornecem sim um guidance, mas eles não contemplam o lucro líquido. Colocam ali outras métricas importantes, mas nesse caso eu queria o lucro líquido justamente para ensinar como é que a gente vai calcular isso em relação a proventos. Vamos começar aqui então, comparando a evolução do primeiro trimestre de 23 com o primeiro trimestre de 2022, o campeão foi o Banco do Brasil, em que cresceu quase 29%, o que é um grande absurdo. Lembrando que aqui eles apenas provisionaram, lembrem-se sempre daquela questão da Americanas, o Banco do Brasil provisionou apenas 50%. Já o Santander ele provisionou ali por volta de 30%, lá no finalzinho de 2022, a gente teve uma série de mudanças e nós chegamos no primeiro trimestre de 2023 com uma queda de 47% ante o mesmo período do ano anterior. Já o Bradesco e o Itaú, eles provisionaram 100% do caso Americanas, mas Bradesco teve ali uma queda de 37,3% em relação ao mesmo período do ano passado, e Itaú teve um crescimento de 14,6%. Novamente, em relação ao lucro líquido, o Banco do Brasil foi o campeão nessa métrica, mas é bom a gente observar que Itaú também teve um crescimento, e na minha perspectiva, um crescimento robusto. Eu entendo que Santander e Bradesco estão ali se recuperando de alguns remanejamentos, de algumas exposições talvez não muito bem medidas, mas a gente vai chegar lá sem problema nenhum.
Aqui eu queria trazer o conteúdo adicional, e ele sempre vai vir aqui com o título, né, com o cabeçalho da tabela, com outra cor. Nesse caso aqui, um amarelo, meio alaranjado, melhor dizendo, né? Qual que é o payout do Banco do Brasil? E isso é anunciado, 40% para o ano de 2023. Na plataforma do AGF, eu infelizmente não encontrei, se você souber, já deixa aqui nos comentários para a gente, mas eu pesquisei no site do RI e não achei de maneira fácil. Lá no AGF+, ele fala que tem uma média de 55%. O Bradesco, nós pegamos o valor de 2022, que foi de 52%, e do Itaú também do ano passado, que girou na casa de 27%. Aqui algumas considerações. O Itaú está numa crescente, pelo menos nos anos anteriores. E como é que a gente vai fazer essa conta? De maneira bem simples, você pode aplicar em qualquer um desses bancos. Você pega o lucro líquido do período, multiplica pelo payout. Então você vai vir para cá e vai multiplicar. E lembrando, né, nesse caso, se a gente está pegando 40%, é 0,4. Depois você pega esse resultado e divide pela base acionária. Então, aqui no caso de Banco do Brasil, 2 bilhões e 800 milhões de ações, você chega aqui a R$ 1,18 de proventos relacionados ao primeiro trimestre de 2023. Que eu apelidei aqui de uma sopa de letrinhas e de números de DPA1T23, dividendo por ação do primeiro trimestre de 2023. Isso aqui é só um cálculo para você enxergar em relação à remuneração desse período. O Santander teve um valor mais baixo de 15 centavos, base acionária ela é bem maior, né? Já o Bradesco entregou 20 centavos, com uma base acionária aí girando em torno de 10 bilhões, e o Itaú entregou algo em torno de 23 centavos, com uma base ali de 9,8 bilhões de ações. Já deu para entender aqui que uma base acionária menor, naturalmente, ela tende a entregar um dividendo por ação maior. É claro que eu estou fazendo várias considerações para chegar nessa conclusão. Não é regra, mas comparativamente deu para entender, não deu? Até para a gente fazer uma pequena comparação aqui, Banco do Brasil e Itaú, com lucros muito próximos, porém com uma base acionária muito diferente, acabou trazendo então um DPA 1T23, que você já entendeu o que é, bem diferente também. Vamos falar agora sobre ROI anualizado. Então, é o retorno sobre patrimônio líquido anualizado. Razão entre o lucro líquido e a média aritmética do patrimônio líquido no período em referência. A gente gosta de pegar esse indicador em relação aos últimos 12 meses. Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Olha que bacana. Banco do Brasil acabou tendo o melhor ROI anualizado, mas, vou ser muito franco, Itaú está muito próximo também, 20,7. Já Santander e Bradesco, né, o negócio está feio, está bem baixo mesmo. Se a gente for comparar com o primeiro trimestre de 2022, Banco do Brasil acabou subindo, Itaú também subiu, Bradesco perdeu 8 pontos percentuais aproximadamente e Santander caiu pela metade. Então, teve uma queda bem robusta aí. A gente tem que entender também qual é o motivo que levou a tudo isso. E para que você entenda com calma, eu vou deixar como sugestão, por enquanto, aqui o link para você acompanhar o primeiro trimestre de 2023 de Santander. Vamos falar aqui agora da carteira de crédito, que ela é muito importante, afinal de contas, boa parte da receita do banco vem desse segmento aqui. Comparando em relação ao tamanho, Banco do Brasil e Itaú têm hoje mais de R$ 1 trilhão. É muita grana. Mas lembramos que Itaú, ele age também, ele atua em outros países da América Latina. E esse é o valor da carteira de crédito consolidada. Se você for observar apenas a carteira brasileira, ele está com 924 bilhões. Tudo bem, é quase R$ 1 trilhão, né? Mas pegando apenas o mercado nacional, nós temos aí Banco do Brasil como primeira posição. Já o Santander está girando em torno de 500 bilhões e o Bradesco quase 900 bilhões. Todas as carteiras cresceram, e o menor crescimento, sem dúvida nenhuma, nesse caso, foi a do Banco do Brasil. Tudo bem, a gente tem que entender também que não basta você crescer apenas em quantidade, mas sim em qualidade. E onde que você consegue observar esse indicador? Na inadimplência acima de 90 dias. Percebam que o campeão aqui foi o Banco do Brasil, e lembrando, nós gostamos de uma inadimplência baixa. Quanto menor, melhor.
Santander com 3,2 de maneira consolidada, Bradesco 5,1, uma bela derrapada, mas eles já estão corrigindo isso. Foi falado inúmeras vezes pela diretoria, e o Itaú ali com 3,4 aproximadamente. E nesse caso aqui a gente tem que separar em relação à carteira brasileira e à carteira global da América Latina. Esse dado é apenas do Brasil, tá? E uma das formas também de a gente entender como é que está a qualidade dessa carteira é como que ela distribui em relação aos segmentos da sociedade. Pessoa física, pessoa jurídica, e eu coloquei aqui outros, porque principalmente o Banco do Brasil, ele segmenta bem o agronegócio. Está bem equilibrado, girando em torno de 30% em cada uma das vertentes. Se a gente for olhar a exposição em relação à pessoa física, o maior atualmente é o Santander, e se a gente for olhar em relação à pessoa jurídica, as empresas, Bradesco é o que está mais exposto. Não é à toa que o caso Americanas bateu com mais força no Bradesco. E o Itaú também eu vejo com um belo equilíbrio aqui, pensando em 44% para a pessoa física, 32% para a pessoa jurídica e em relação a outros segmentos, 23%. Então, temos aí uma diversificação saudável, o que acaba mitigando os impactos pontuais caso eles ocorram. Quando a gente olha aqui a margem financeira bruta, na realidade a gente está falando da principal receita dos bancos. Como assim, Bruno? De maneira bem simples, margem financeira você vai calcular de qual maneira? Você vai pegar os juros e subtrair dos juros. Vamos lá, vamos com calma. Esse gráfico eu peguei daquele artigo que foi citado inicialmente no nosso vídeo. E ele coloca de maneira bem simples como é que você vai entender essa dinâmica. Intermediários financeiros são os bancos. Tranquilo? Então nós vamos pegar aquele dinheiro dos clientes que colocam nos CDBs. Geralmente a gente gosta aí pensando em reserva de oportunidade e de emergência, um CDB de 100% do CDI. E aí isso tem um custo, que é o custo de captação. Tranquilo? E com esse dinheiro, o banco ele vai emprestar para os investidores. Aqui eu achei um pouquinho de eufemismo, né? Não necessariamente ele é um investidor, mas é com certeza um devedor. Lembrando que dívida é uma coisa e inadimplência é outra. Toda pessoa que vai pegar um empréstimo ou um financiamento, você tem ali uma caracterização de uma pessoa que ela está devendo, sem problema nenhum. Só que esses juros aqui dos empréstimos e financiamentos, ele é muito maior do que os juros de captação. Então você pega o dinheiro emprestado num valor baixo de juros e empresta esse dinheiro num valor mais alto. A diferença, você acaba construindo a margem financeira. Esse é o conceito em linhas gerais. Tranquilo? Se a gente for olhar aqui, o Banco do Brasil teve uma expansão muito robusta, de quase 40%. Já o Itaú teve um crescimento de 17%, mas ainda assim interessante esse crescimento. Santander e Bradesco, infelizmente, uma pequena redução aí. Não tem jeito, mas a maior margem financeira bruta do segmento de bancões é do Itaú, com 24 bilhões de reais. Agora falando sobre o índice de Basileia, que é um indicador aqui de saúde financeira, vai medir de uma maneira indireta a alavancagem. Você precisa ter um dinheiro que veio ali dos seus clientes, que colocaram no CDB e por aí vai, e você acaba emprestando. Mas curiosamente, dado o modelo de negócios dos bancos, eles conseguem emprestar muito mais do que eles têm em caixa. Eu estou simplificando bastante, tá, os termos, mas entenda isso. De uma maneira bem simples, ele tem que estar, pelo menos, esse índice de Basileia no valor de 11%. Qualquer coisa acima já está ótimo. Olhando aqui o histórico, está tudo muito bem em linha, sem grandes oscilações, muito embora que o Itaú tenha apresentado um crescimento, uma robustez do índice de Basileia importante, comparando, é claro, com o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. E aqui 30 segundinhos de história, que eu acho que vale a pena. Quando é que surgiu a Basileia, né? Onde que surgiu esse comitê de Basileia? Teve um propósito lá em 1988 para que a gente criasse um padrão mínimo de regulação bancária internacional. Então, é uma forma de você comparar a saúde financeira dos bancos de vários países. Lá em 2004, nós tivemos aí uma melhoria dessa implementação, chegando então na famosa versão 2.0 ou Basileia 2. E atualmente, a partir de 2010, nós temos Basileia 3, que é utilizado, e foi uma resposta em relação à crise de 2007 e 2008. Eles perceberam que havia ali uma grande exposição a alguns fatores, fizeram um remanejamento, aumentaram os critérios, ajustaram outros que já existiam, e aí a gente chegou na Basileia 3. Atualmente,
a gente tem que ter aquela regra de 11% no mínimo. Tranquilo? Então, todos estão muito bem. Agora, índice de eficiência, na minha opinião, é um dos principais indicadores que você vai ter que olhar em relação aos bancos, que é justamente uma divisão em relação à despesa operacional e em relação à receita de intermediação financeira. Aqui eu estou falando especificamente desse conceito de índice de eficiência operacional. Tranquilo? E qual que é o grande ponto aqui? Ele está tratando do quanto que você vai ter o peso da sua despesa em relação à sua receita. Nós queremos cada vez mais gerar mais receita gastando menos. Então, o índice de eficiência ele segue uma lógica um pouco contrária. Quanto menor, mais feliz o investidor fica. Isso mostra a eficiência do negócio. E aí vem aquela pequena contradição, né? O índice de eficiência de 100% significa que a empresa é 0% eficiente. Mas, enfim, fora essas pequenas confusões, Banco do Brasil fechou com um índice de eficiência de 29%, extremamente baixo. Em segundo lugar, nós tivemos o Banco Itaú com 39%, Santander com 40% e Bradesco com 47%. Esse aqui realmente machucou bastante, né? Bradesco está apresentando alguns números ruins. Eu não acho que quebra, eu não acho que vai continuar com todos esses patamares e a gente vai ter aí daqui para frente uma melhoria bem importante em relação a essa empresa. Mas eu, sinceramente, enquanto investidor, não quero pagar para ver. Então, tenho 1.000 ações, vocês sabem disso, a carteira ela é pública, a minha carteira pessoal é uma carteira aberta aqui para todos vocês poderem acompanhar essa jornada e eu pretendo me desfazer de Bradesco eventualmente. Não vou aumentar a minha posição não. E quando a gente fala de despesas, é muito importante você sempre comparar com o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Não tem jeito. A despesa ela vai ser impactada pelo IPCA. Então, se nós tivermos um aumento ali de 4,65% do IPCA, esperamos que as despesas fiquem o mais próximo possível do IPCA. E finalizando então esse vídeo, eu peguei o histórico bem recente do índice de eficiência. Banco do Brasil saiu de 34% e está em 29%, é o menor da série histórica. O Santander saiu de 36%, estava num valor relativamente muito bom, bem parecido com o Banco do Brasil, porém piorou para 40% aproximadamente. Já o Itaú, ele teve então o acumulado dos últimos 12 meses, o valor de 39,8%. Acabei de perceber aqui uma pequena confusão, porque em todos os outros bancos eu coloquei o trimestral. Então, sendo bem justo, pegando o índice de eficiência trimestral do Brasil, na realidade, Itaú está em 38,7%. Está melhor do que eu acabei de mostrar no outro slide. E o Bradesco, ele fechou ali com o seu trimestral na casa de 47,1%. E aí um ponto de atenção, tá? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Desde o início de 2021, o índice de eficiência operacional do nosso Bradescão está ruim. Eu acho que um valor ali aproximadamente acima de 40, a gente fica um pouco insatisfeito, tá? Então 45, 43, 42, ou seja, estava melhorando, aí foi para 46, 47 e continua em 47. Para mim, sinceramente, não tá bom não. Mas é aquele negócio, né? Ele está remanejando, não acontecem, né, da noite para o dia as melhorias, mas eu prefiro ficar aqui com o Banco do Brasil, de verdade, ou até aqui com o Itaú, talvez não tá nada ruim. Na verdade, o Itaú, para mim, é disparado o melhor bancão privado e, naturalmente, o Banco do Brasil, o melhor banco de todos, atualmente, pelo menos, pensando em termos do nosso país. Tudo bem? Para finalizar, e agora vamos ao último slide. Você pega, então, quanto que o mercado está precificando e divide pelo valor patrimonial do banco, da instituição. E aqui a gente pode ter alguns resultados de como é que o mercado enxerga cada uma dessas instituições. O Bradesco, naturalmente, maior banco privado do Brasil, com números muito bons, bem agradáveis, não tem muita emoção quando você vai ver o balanço do Itaú, sabe? É aquele feijão com arroz, sem grandes surpresas, fazendo suas movimentações de maneira bem calculada, bem tranquila, sem causar nenhuma preocupação para o investidor. Qual que é o grande ponto?
essa segurança, essa estabilidade, ela já está precificada. Então, o PVP hoje está em 1,47. Calma que eu vou te dar um exemplo e você vai entender bem. Logo, como o preço importa e importa muito, essa métrica mostra que Itaú está um pouquinho mais caro do que os seus pares. Vamos aqui para o Santander, que tem 1,32. Aparentemente, ele está também bem precificado. A gente tem que olhar depois, em outro contexto, como é que ele esteve nos outros trimestres, mas para cada R$ 1 da empresa, você, enquanto mercado ou participante do mercado, acaba pagando 1,32. Então existe aí um valor a mais do que ele realmente vale. E aí por que o mercado estaria disposto a pagar isso aí? Bom, pela segurança. Itaú tem uma grande segurança e Santander também. Não tem jeito. A gente não pode olhar apenas aqueles números, a gente tem que entender todo o contexto. Se você parar para pensar num pequeno diferencial aqui do Santander em relação aos outros, a sua sede está lá na Espanha. A gente sabe disso. E o Santander está espalhado no mundo inteiro. Uma pequena curiosidade para vocês. Sabia que 25% de todo o lucro do Santander conglomerado mundial vem do Brasil? A grande vaca leiteira, digamos assim, do Santander, lá da Espanha, é a sua filial aqui no Brasil. Então, quando você compra uma ação, você coloca-se a direito de receber dividendos, assim como o seu controlador. E estar do lado do controlador é sempre interessante, não é mesmo? Bom, era isso que eu queria falar sobre o Santander. Já o Bradesco, ele está aí precificado abaixo de 1. Ou seja, mesmo ele sendo privado, o que a princípio nós iríamos falar o seguinte: um banco privado tem que ser eficiente, mas nós acabamos de observar por algumas métricas que ele não está tão bem assim. E o mercado penalizou. Hoje, se você quiser comprar R$ 1 do que o banco vale, você paga apenas 91 centavos. É uma baita distorção, tá? Isso não acontece com bancos privados, principalmente os bancões aqui no nosso país. Então, para quem está enxergando com uma oportunidade, tá aí um bom argumento para você poder considerar na sua tomada de decisão. Esperamos o quê? Que Bradesco volte a subir essa métrica e atinja um valor acima de 1, ok? E agora o Banco do Brasil, não tem jeito, historicamente ele já é descontado. Mesmo tendo mais de 200 anos de história, mesmo apresentando todos esses números que nós acabamos de conversar aqui brevemente, e que praticamente todos ele ganhou, né? Ele se destacou, pelo menos no primeiro trimestre de 2023, o mercado ainda fica muito receoso. Por quê? Alguma questão política. Nós tivemos, infelizmente, no governo da Dilma, uma bela canetada que arrebentou o Banco do Brasil. Nós tivemos em 2020 aquela crise sanitária que, na verdade, acabou batendo em todos os bancos. Nós tivemos a redução do payout para 25%, que é o mínimo regulatório. Então, temos às vezes algumas mudanças ali das pessoas da diretoria, da parte executiva, daqueles que comandam realmente o negócio, por alguma interferência política, e isso traz uma insegurança, tanto aqui para os investidores brasileiros, quanto para os investidores internacionais. Eu, Bruno, por outro lado, gosto de lidar com números. Sei que esse risco existe, eu não estou ignorando de jeito nenhum, mas vamos lá. Com esses números que ele tem apresentado, como é que a gente vai ficar inseguro? Ou pelo menos, vamos olhar a outra interpretação. Mesmo com todas essas inseguranças, os números apresentados, eles são saudáveis. Sem ser apaixonado, sem falar que você ama o banco, nem nada, não é isso não. Eu estou lidando com o número. Eu estou tentando trazer um pouquinho de razão, um pouco de racionalidade para os meus aportes. É só isso. Ah, porque agora o tal voltou e ele vai arrebentar igual aconteceu nos governos anteriores. Eu não trouxe esses dados aqui misturando um pouquinho de política e também de economia, até porque não é muito nosso foco aqui falar sobre política. Mas fica como provocação para você olhar como é que foi o Banco do Brasil em relação a todas essas métricas que nós falamos no primeiro governo do Lula e no segundo, tá bom? Esquece esse papo de corrupção porque ele não cola muito, até porque já existiu, existe e vai continuar existindo no nosso país. Não tem jeito. Quer investir no Brasil? Fique ciente. Até empresas privadas elas ficam sujeitas a fraudes, a erros, a comportamentos ou desvios de condutas. Então, sinceramente,
não tem jeito, né? Isso aí é algo muito ruim, não estou minimizando, mas a gente tem que lidar com dados sempre. E aí você faz essa comparação, tá bom? Depois você me fala o que você achou. Não vem com aquele papo de que os outros bancos também cresceram, o Lula deu sorte, isso aí se chama viés de confirmação, ou na realidade talvez uma dissonância cognitiva. São coisas diferentes, tá? Mas está sem dúvida nenhuma correlacionado com o seu comportamento. Quando a gente, por exemplo, começa a negar a nossa realidade e considera apenas algumas questões, isso pode se tratar de uma dissonância cognitiva, porque está relacionado com os nossos sentidos. Eu não vou me alongar muito mais não, mas se você quiser ver o resultado do Banco do Brasil, eu vou deixar como sugestão final aqui o card para vocês. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu muito, mas muito trabalho. Porém, eu e o Mike esperamos que tenha valido a pena. Até o próximo vídeo.